Paz do Senhor, meus irmãos. Quero trazer aqui algo muito importante para os nossos dias que estamos vivendo hoje, porque o nosso Deus está à porta e estará buscando a sua igreja. Então quero levar você a abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, versículo 27, porque ali está dizendo, depois de uma súplica, uma oração e súplica do profeta Daniel, Deus envia um anjo, esse anjo chamado Gabriel, para fazer entender o sentido da profecia e também da visão. Então é muito interessante isso. Primeiro, o profeta, o anjo Gabriel, ele fala sobre as 70 semanas. Então, para extinguir esta transgressão, 70 semanas, determinado por Deus. Mas não são os 70 anos do cativeiro que os hebreus estavam passando, não. Agora eram 70 semanas de anos, que é algo que estaria acontecendo lá na frente. Então, a última semana, quero tratar aqui sobre isso aí, a última semana, que são, quantos dias tem uma semana? 7 dias. Então, segundo o número 1434, é cada dia por um ano. Então, nós vamos contar, de acordo com essa linguagem profética, cada dia por um ano. Então, 70 semanas de ano são 70 vezes 7, correto? 70 vezes 7 vai justamente chegar a 490 anos. Olha quanta geração, 490 anos. Na verdade, muitas coisas aconteceram. Até que esse mesmo anjo, Gabriel, chega para Maria, né, e anuncia a salvação. Aí começa a história do cristianismo. Jesus nasce, né? E quando chega a última semana de Daniel, a última semana de Daniel, justamente no início dos 7 anos, Jesus é batizado, no ano 27 depois de Cristo. O ano 27 depois de Cristo é justamente onde começa o ministério de Jesus. Os irmãos sabem disso. O ministério de Jesus começa depois que João Batista o batiza ali, onde o próprio João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o que eu quero mais enfatizar sobre isso aí, amigo, é justamente esses últimos 7 anos. Esses últimos 7 anos, ele é crucial, porque é justamente onde começa o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, esses últimos 7 anos começa em 27 DC, ele termina em 34 DC, depois de Cristo. Justamente quando começa a evangelização entre os apóstolos, né? Os apóstolos começam a evangelizar, o apóstolo Paulo, ele é convertido, se torna apóstolo dos gentios. Então, é justamente nessa fase que termina os últimos 7 anos que Jesus falou, que Daniel profetizou. Então, o que eu quero dizer? Por que estou dizendo isso? Estou falando algo óbvio aqui, mas acontece, você sabe disso. Tu pega as revistas, os livros, principalmente livros americanizados, você vai encontrar que esses últimos 7 anos jogaram lá para o fim. Hoje você, na escola dominical, você compra as revistas para dar aula sobre escatologia, é até um perigo hoje. Sabe por quê? Porque você vai encontrar ali que os últimos 7 anos estão lá para o fim, depois do arrebatamento da igreja. Está errado isso, irmão? Está errado. Se é no batismo de Jesus que começa os últimos 7 anos, começa a jogar o anticristo lá por fim. Mas isso tem uma história atrás disso, desde a época da reforma. Por quê? Os reformadores, na época, acusavam o sistema papal de ser o anticristo. Então, no Concílio de Trento, se reuniram e o monge lá, o padre chamado Francisco Ribeira,
fez um estudo de escatologia e colocou esse anticristo lá por fim. Aí, quer dizer, tirou a culpa do sistema papal ser o anticristo. Só que está trazendo uma confusão que até hoje nós aceitamos isso. Esse é o perigo, não? Porque em 1800 e pouco, né, esse homem nasceu em 1980, aí faleceu em 1882. Então, John Nelson Darby foi um dispensacionalista que trouxe essa metodologia dispensacionalista para o povo de Deus. Então, ele considerou o estudo do Francisco Ribeiro e colocando esse anticristo lá por fim. E resultado, nesse estudo, ele colocou um montão de coisas que ia acontecer nesse período. O anticristo, né? O anticristo, falso profeta, tudo nesse período aí. E nós estamos vivendo hoje nós estamos vivendo essa situação do anticristo. Mas olha só, ele colocando isso lá por fim, então não vamos nos preocupar, lá por fim. Mas acontece, não, porque nesse período de colocar o anticristo lá por fim, trouxe vários estudos que confundem, está confundindo o povo de Deus. Então colocaram os 7 anos da grande tribulação, entendeu? Colocaram até esse nome como 7 anos da grande tribulação, que é depois do arrebatamento da igreja. Não está certo isso não, irmão. Procura ver direitinho. Jesus, ele vai vir sobre as nuvens, né, e todo olho verá. A Bíblia diz que a trombeta soará, os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados, tá? E nós subiremos com Jesus, vamos para a boda do Cordeiro. E aí os que ficaram, os ímpios, aí diz que os que ficaram passarão pela grande tribulação. Caramba, deixa eu falar uma coisa para você. O negócio é sério, muito sério. Você, se ficar, porque a salvação é agora. Não pense que você, depois que Jesus vier buscar a sua igreja, você vai ficar para se retratar com Deus e aí você vai ser arrebatado, você vai para o céu. A salvação é agora. Se você não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando Jesus vier buscar a sua igreja, ele vai saber quem são as ovelhas, quem são os bodes. Então, querido, isso é sério. Aí você não vai subir. O desespero vai ser total. Porque aí a tribulação está aí. Então, nós vamos passar por um período difícil. Entendeu, irmão? E então, você não sendo salvo, você vai procurar lugar, né, que a Bíblia diz que muitos se lamentarão, e é nesse período que muitos se lamentarão na vinda de Jesus. Então Jesus, quando sair, levar a sua igreja, o que vai acontecer aqui na terra? A terra vai ser destruída em fogo, entendeu? Então os elementos se arderão. Vê lá Daniel, capítulo 3, versículo 10 em diante. O que vai acontecer com a terra quando Jesus virar inoportunamente? Virar como ladrão quer dizer isso. Aí as pessoas dizem que nesses 7 anos da grande tribulação, esses livros errados aí, 7 anos da grande tribulação, que ele virá em secreto. Não existe a vinda de Jesus ser secreta. Haverá manifestação da sua glória, sim. E diz que essa manifestação da glória de Jesus é lá para o fim, depois das 7 anos da grande tribulação. Não, irmão, quando ele vier, ele virá com milhares e milhares de anjos, Senhor, uma comitiva para receber a noiva de Cristo. Então, amado, se você ainda não aceitou Jesus, esse é o apelo que eu faço para você. Você abre o seu coração e aceite hoje, que a salvação é agora. E ele vai vir e vai buscar a sua igreja. E você tem que ser a igreja dele. Entendeu? Então não haverá 7 anos na grande tribulação, não haverá negócio de tempo ser construído nesse período, não haverá esse tempo, irmão.
de chance, de oportunidade para aqueles que não subiram. Não haverá esse tempo. Lamento dizer isso. É bíblico isso, tá bom? Então que Deus te abençoe. Deus possa abrir a tua mente, entender a visão, tá? O discernimento. E Deus vai te abençoar. Tu vai ver o quanto Deus é bom. Deus é misericordioso. Ele quer te salvar agora. E depois não haverá mais salvação. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e fique em paz com Deus. Amém.